Fala aí, meus caros, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo hidratado? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que sim. A moto passou. Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal, do nosso canal da FATEC pra gente. A ideia desse vídeo aqui é montar com vocês na prática um cronograma de estudos para a FATEC, tá? Então eu vou ser bem prático aqui, vou dar vários exemplos, várias dicas bem práticas e, por consequência, provavelmente esse vai ser um vídeo um pouco maior do que os outros que eu faço aqui no canal, tá bom? Mas antes de eu começar a entrar aqui nos detalhes do vídeo, o que eu acredito que funciona, quais dicas eu tenho para passar para vocês, eu queria deixar super claro para vocês que tudo isso que eu vou falar, mais importante do que seguir o que eu vou falar à risca, é vocês entenderem qual que é a lógica por trás do que eu tô falando, beleza? Porque às vezes eu vou chegar e falar, você tem que estudar 20 minutos. Só que você não precisa estudar necessariamente 20 minutos. Às vezes, dependendo do seu contexto, da sua realidade, você vai precisar adaptar um pouco isso, tá bom? Então vocês vão precisar dessa malícia também, de adaptar um pouco do que eu tô falando para a realidade de vocês, tá? Porque o vídeo acaba que muitas pessoas assistem, não tem como eu olhar a realidade de cada um, e essa dinâmica de adaptar os estudos para a sua necessidade é parte do seu processo de aprendizado e também é o que vai fazer com que você consiga achar um estudo que funcione de fato para você, tá bom? Porque estudo também é um pouco de tentativa e erro, a organização de estudo, eu digo. Beleza? Beleza. Basicamente aqui eu vou tentar falar de 3 pilares, vou tentar ser o mais assertivo possível, mas tem bastante conteúdo, então talvez a gente se estenda um pouco. Mas eu vou querer falar de quando estudar, o que estudar e como estudar. São basicamente as 3 coisas que eu quero tratar com vocês em relação ao cronograma de estudo. Então quando que você vai estudar em questão de tempo, quais horários e tal, o que você vai estudar, quais conteúdos, aonde você vai pegar, qual que vai ser a lógica que você vai seguir e como estudar, que é, beleza, já sei a hora, já sei o conteúdo, agora na hora da prática, como é que eu faço? Então a gente vai passar por esses 3 pilares aqui, esses 3 pontos, e aí qualquer dúvida fica aberto nos comentários, eu às vezes demoro um pouco para responder, porque felizmente o canal está crescendo e tem bastante gente entrando em contato, mas eu vou me esforçar ao máximo para responder todo mundo aqui. Se vocês verem uma pergunta de alguém que vocês conseguem responder aqui embaixo, também fiquem à vontade para responder. Beleza? Mas bora lá então. Começando por quando estudar. Ó, aqui eu já tô dando um spoiler que eu vou deixar essa planilha aqui para vocês, tá bom? E aí é importante, para quem for usar a planilha, eu sempre compartilho a planilha e para vocês usarem, vocês têm que clicar aqui, se eu não me engano, é em arquivo e clicar em fazer uma cópia, tá bom? Senão vocês não vão conseguir usar. Tem que clicar em arquivo, fazer uma cópia para vocês conseguirem usar, porque senão ia bagunçar a planilha. Então vocês fazem uma cópia e aí vocês conseguem usar na cópia de vocês. Beleza? Beleza. Aqui, os passos que eu defini aqui é, primeiro, você vai precisar definir horários de estudo. Por quê? Toda semana você vai ter horários que você vai poder estudar e tal, e você vai precisar ter um momento da sua semana, já é o ponto até que eu falo aqui, ó. Você vai ter que ter um momento para você parar e organizar. Nesse momento que você vai parar e se organizar, você vai definir os horários que você vai estudar. Então você vai vir aqui nessa planilha ou num controle seu aí que você tiver, tá? Não precisa ser necessariamente nessa planilha. Eu estou usando a planilha aqui mais para facilitar para quem quiser um lugar para se organizar. E você vai marcar, putz, essa semana eu coloquei começando às 5 da manhã, mas se vocês quiserem adaptar aqui, fique à vontade. Mas essa semana eu vou estudar na segunda, das 9 até meio-dia, e você vai vir aqui colocar X das 9 até meio-dia. Beleza. Na terça eu vou estudar das 2 às 4, das 2 até as 4. Na quarta eu vou estudar minha manhã inteira, das 7 a meio-dia. E na quinta eu vou estudar meio-dia e meio até as 2h30. Não, até as 3h30, beleza. E sexta eu vou estudar mais pra noite ali. Vou estudar das 18, aqui, das 18 até as 20h30. Beleza? Beleza. Então eu marquei aqui em cima já vai mostrar quantas horas você vai estudar em cada um dos dias. E esse horário de estudo aqui é o horário que você vai estar sentado estudando, beleza? Claro que eu já falei isso em vários vídeos. Quando você está no processo de estudo para FATEC, para vestibular, no geral você vai ter estudos pontuais. Por exemplo, você está no ônibus ali, vai resolver uma questão. Você está estudando também. Só que esses horários que eu estou falando aqui não são esses horários picados. São horários que você vai sentar e estudar. Vai se dedicar 100% ao estudo. Maravilha? Então você vai marcar tudo que está aqui. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto é você vai marcar os horários que você estudou. E aí começa a primeira coisa que vocês têm que ter atenção. Todo começo de semana, todo final de semana, um momento da sua semana, você vai organizar a sua semana de estudo, beleza? Eu me organizo por semana. Recomendo que vocês façam o mesmo. Me organizei por semana, você vai colocar na segunda você dá esse horário, na terça esse horário, na quarta esse horário, na quinta esse horário, na sexta esse horário. Show! Só que, depois de você colocar isso na planilha, você vai ter que, de fato, estudar. E às vezes você marcou que na segunda de manhã você ia estudar. Só que aí surgiu um imprevisto e você precisou sair e você não conseguiu estudar aqui. Aí na terça surgiu um imprevisto e você agora vai poder estudar mais tempo. Você conseguiu estudar um tempinho extra aqui. E aí na quarta aconteceu outra coisa, aí na quinta bateu certinho, então você precisa marcar, além do horário que você queria estudar, o horário que de fato estudou. Então, por exemplo, cheguei lá na segunda, segunda eu consegui estudar das 9, eu fui até 2 da tarde, eu me empolguei ali, fui das 9 às 2, aí eu coloco 9.
Beleza. Na terça, eu não consegui estudar essa parte da tarde, porque eu tive imprevisto, mas eu estudei aqui na parte da manhã. Então, eu vim aqui e estudei na parte da manhã. Ah, e na quarta, eu consegui seguir exatamente o que eu tinha planejado. Eu peguei daqui, ó, na quarta, e segui exatamente o que eu tinha planejado. Mesma coisinha. Na quinta, eu consegui estudar no mesmo horário que eu estudei na quarta, só que não consegui estudar no horário que eu tinha planejado. E na sexta, eu não estudei, porque eu tive imprevisto. Então, olha, eu tenho o horário que eu me planejei e o horário que eu, de fato, estudei. E isso é muito importante. Por quê? Porque o processo de planejamento de estudo, eu disse que é tentativa e erro, mas porque você vai passar por um processo de melhoria contínua. Então, você se planejou essa semana, me planejei assim. Aí depois, no final da semana, você vai olhar, caraca, eu me planejei estudar esse tempo aqui. Como de fato eu estudei? Você vai comparar um com o outro. E aí você vai ver, putz, na verdade estudei muito mais segunda, eu posso deixar para a próxima semana mais tempo na segunda. Ou na terça, putz, acabei estudando mais na parte da manhã, vou mudar para a próxima semana. Então você vai entendendo como você pode adaptar o seu estudo. E isso é importante para você ir aprendendo também. Você começa a perceber que, cara, toda vez que eu coloco que vou estudar à tarde, nunca dá certo. Então eu não vou ficar colocando estudar à tarde, vou colocar sempre de manhã. Você vai começando a entender e vai evoluindo os seus estudos. Porque no começo você vai errar um monte. Você não estudou, você vai achar que você consegue estudar muito, não vai conseguir. Vai ter dia que você vai achar que você não vai conseguir estudar e você vai conseguir encaixar. Vai ter várias coisas que vão ir acontecendo. No seu, você vai planejar e a realidade vai mostrar de outra forma. Você não vai ficar desesperado, triste, vou tentar forçar e vou fazer com que eu estude exatamente o que eu coloquei. Cara, não é assim. Você tem que entender que a realidade é a realidade. E aí você tem que adaptar seu planejamento para que ele seja o mais real possível. Depois de 1 mês fazendo isso, 2 meses fazendo isso, você vai ver que você vai começar a acertar quase sempre. Porque você vai começar a entender sua rotina, você vai começar a entender quando você consegue estudar, quando você não consegue estudar, se você rende mais de manhã, se você rende mais à noite, quantas horas de estudo é bom, se você precisa juntar todos os estudos num bloco só, ou se você prefere dividir em blocos. Tudo isso são coisas que varia de pessoa para pessoa, varia de realidade para realidade, varia do seu contexto. E você vai precisar incorporar isso no seu planejamento. Por isso que eu digo, não adianta eu querer passar para você, olha, tem que estudar todo dia, das 9 ao meio-dia. Cara, não é assim. Você tem sua realidade, às vezes você trabalha, às vezes você estuda, às vezes você não rende de manhã, às vezes você está acostumado a estudar à noite, às vezes você gosta de estudar de 30 em 30 minutos, 2 horas. Cada pessoa tem uma realidade. Mas você tem que anotar o que você planejou e você tem que anotar o que você fez, para você ir melhorando o seu processo de planejamento. Beleza? Então, em relação ao planejamento, esse é importante você ter isso claro, porque o ciclo vai ser esse. Você vai definir o horário de estudo, vai marcar os horários que você estudou durante a semana, vai entender o que você precisa melhorar e depois você vai recomeçar o ciclo. Então pensa, essa semana eu planejei assim. Aí chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza. Aí me planejei e estudei do jeito que eu coloquei aqui. Para a próxima semana eu já vou adaptar meu planejamento. Então no começo da outra semana eu vou vir aqui apagar tudo. Apaguei tudo aqui e vou começar de novo meu planejamento. Ó, temos aqui livre. Mas eu vou começar de novo meu planejamento. Olha, com base no que eu aprendi na semana passada, eu entendi que, na verdade, é melhor eu começar a estudar às 6, coloco um bloco aqui de 2 horas e depois coloco outro bloco aqui à tarde. Funciona melhor, eu acho. E eu vou tentar fazer isso em todos os dias. Aí eu pego aqui, vou lá, copio e colo em todos os dias. Pronto, todos os dias eu vou fazer a mesma coisa. Vou tentar isso. Tento, olho lá na semana, vejo como é que eu fui, putz, funcionou, não funcionou, e aí você vai adaptando o seu estudo com base nisso. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte aqui, da parte de planejamento, do quando estudar. Eu sei que muita gente gosta de gastar horas tentando colocar fórmulas mirabolantes, e vou colocar na minha agenda, e vou tentar deixar super rígido. Para mim, o que eu percebi que funciona no meu caso, é um pouco de flexibilidade. Tá bom? Você precisa ter um pouco de flexibilidade, porque às vezes você coloca que vai estudar um horário, mas aparece um imprevisto, às vezes você tem mais tempo livre para estudar, então é importante, eu sempre gostei desse modelo de colocar o que eu vou estudar e depois ver se de fato eu consegui estudar e adaptando justamente para que eu conseguisse adaptar o estudo à minha realidade, tá bom? Lembra, você não quer se adaptar a um método, você quer encontrar um método que se adapte a você, beleza? Porque é muito mais fácil você trocar de método do que você trocar a forma como você funciona. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao planejamento de estudo. Maravilha? Maravilha. Foi rapidinho, 10 minutinhos, a gente já matou isso. Vamos para o próximo ponto aqui, que é sobre o que estudar. Beleza, a parte do que estudar vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Esse negócio aqui, eu esqueci de colocar a formulazinha do erro, mas eu coloco aqui ao vivo, não tem problema. Coisa linda aqui, ó. Pronto. Pronto. Beleza. Qual que é a ideia? A ideia agora é que você já sabe os horários que você vai estudar. E você sabe também quais matérias caem na FATEC. Concordamos? Você sabe qual matéria cai na FATEC? É biologia, química, geografia, história, português, inglês, matemática, física, multidisciplinar e raciocínio lógico. São os temas das questões da FATEC. Beleza? Quando você preenche lá, já vem para cá automaticamente quantas horas você tem disponível. Eu preenchi aqui, e aí deu 4 horas por dia, 5 dias, dá 20 horas, ele já preenche aqui automático. Se eu mudar, então se eu colocar aqui mais 2 horários mais 2 horas na segunda, meus 20 já viram 22,
Se eu tirar meia horinha ali, ó, pronto, tirei meia hora, já vai para 21h30. Então, esse é o total de horas que eu vou estudar na semana, tá? Hora semana, vou colocar aqui. Hora semana que você vai estudar. Beleza? Beleza. Então, você já tem a hora semanas que você vai estudar, a hora de semana que você vai gastar estudando. Agora você precisa entender como você vai dividir essas horas e qual que é a lógica que eu acredito que funciona para dividir. Você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, se você tem dificuldade ou não com a matéria. E segundo, o peso que a matéria tem para o curso que você quer fazer. Então, eu vou preencher no meu caso aqui. Ó. Biologia, eu tenho dificuldade, coloco 2. Química, tenho dificuldade, 2. Geografia, mais tranquilo. História, tranquilo. Português, tranquilo. Inglês, tranquilo. Matemática, tranquilo. Física, tranquilo. Multidisciplinar, tranquilo. E raciocínio lógico, tranquilo. Esse é o meu preenchimento aqui. Beleza? Deixa eu ajustar essa fórmula aqui. Toda feiosa. Fico ajustando as coisas na hora, hein? Não é assim, não. Esse aqui. Pronto. Beleza. Beleza. Só que além da minha dificuldade, eu tenho que colocar o peso que a matéria tem. E como é que eu sei qual o peso? Lá no manual do candidato, tem aqui ó, o link. Entre na planilha, vou deixar no comentário. Você vem aqui no manual do candidato, só clicar aqui, vai abrir o link do manual do candidato, ele vai carregar um pouquinho. E entrando no link do manual do candidato, você vai ter... Cadê? Aqui, tá entrando, entrou. Você vai ter o anexo 2. O anexo 2, aqui, o manual do candidato. Vamos lá embaixo, anexo 2. Aqui para baixo, cadê você? Anexo, esse aqui é qual? Anexo, disposições gerais, não, mais para baixo. Cadê você, meu querido? Anexo 2, aqui, ó. As disciplinas que caem, aqui, deixa eu aumentar o zoom. Então aqui, ó, ele vai mostrar para você qual o peso do seu curso. Então, pensa, por exemplo, que você quer fazer um curso, aqui, ó. Um curso, você vai procurar aqui seu curso, tá? Você vai olhar. Curso superior em agronegócio. Curso superior em agronegócio, biologia e química tem peso 2 e as outras matérias têm peso 1. Beleza? Ó, outro aqui, ó. Essas matérias aqui, ó, por exemplo, curso de análise e desenvolvimento de sistema, matemática e raciocínio lógico tem peso 2 e as outras matérias têm peso 1. Vamos supor que você quer fazer análise e desenvolvimento de sistema. Beleza? Então, matemática e raciocínio lógico tem peso 2. Então, aqui você vai colocar 2. Lá na matemática, 2 também. Beleza? O restante você vai colocar 1. Tudo 1. E aí, com base nisso, a planilha já vai recomendar uma divisão de horas que você vai ter para estudar cada matéria. Beleza? Beleza. Então, aqui você já tem que você vai estudar 2 horas e 41 minutos de biologia, 2 horas e 41 minutos de química. Acho que aqui está colocando até segundo, você nem precisa. Deixa eu ajustar aqui, deixa eu ajustar. Não precisa de segundo, vamos tirar. Vamos deixar só minuto e hora. Pronto, aqui, ó. Eita. Vamos ajustar que ficou esses 2 pontinhos no final. A gente faz ao vivo, já falei para vocês. Vou tirar esses 2 pontinhos aqui. Pronto, coisa linda. Então aqui ele vai mostrar qual o tempo que você vai estudar cada matéria. Beleza? Beleza. Com isso, você já vai ter uma noção de quanto tempo você vai estudar cada matéria e a forma como eu acredito que funciona melhor, tá? Eu sei que tem gente que já fala, já coloca aqui no calendário que matéria você vai estudar. Eu não funciono assim. Eu tenho um número de horas por matéria e aí eu vou dividindo na minha semana. Por exemplo, chega na segunda, eu coloquei que na segunda eu vou estudar das 6 até as 8. Eu tenho que estudar 2 horas e eu tenho que estudar 1 hora e 47 de física. Cara, segunda eu tô a fim de estudar física. Já estudo na segunda física. Aí vem aqui e já coloco X, isso aqui já estudei. Já estudei na segunda isso. Aí chega na segunda de manhã, né? Segunda de manhã. Aí segunda aqui à tarde tem mais um tempinho. Vou lá e já estudo outra coisa. Já pego ali para estudar um pouco de multidisciplinar. Vou lá e estudo. E aí eu vou estudando na ordem que eu quero ali na semana. Porque eu tenho o horário de estudo. Então toda vez que der um horário que eu vou estudar, eu venho aqui, vejo qual matéria falta eu estudar, vejo qual que eu tô a fim de estudar, vou lá e estudo. Léo, por que a fim de estudar? Não é bom ter uma definição de qual matéria você vai estudar? Isso é muito de gosto. Eu nunca gostei de ter isso de definição, tá? Eu sempre preferi conseguir seguir o que eu tô afim no dia. Porque tem dia que eu pelo menos tinha dia que eu não tava afim de estudar algumas matérias e tava afim de estudar outras. E aí, eu contornava isso justamente com essa estratégia, né? De colocar a matéria que eu quero estudar naquele dia de estudo. Aí eu não fico engessado. Eu gosto mais dessa abordagem mais flexível. Vocês já devem ter percebido. E aí, você já sabe... isso aqui a gente nem precisa. Você já sabe o que você vai estudar, quantas horas você vai estudar, e você vai seguindo ao longo da semana. Beleza? Beleza. Então a gente definiu as horas que a gente vai estudar no calendário. A gente definiu que a gente vai marcar o que a gente estudou de fato. Show. E a gente definiu quantas horas eu vou gastar por cada matéria, com base na dificuldade que você tem, ou seja, a matéria que está 1 aqui é que eu tenho facilidade. Matéria que está 2 é que eu tenho dificuldade. Beleza? O peso, que eu olhei lá no manual do candidato, que está aqui embaixo na descrição para vocês entrarem, tá?
Aí vocês vão pegar, basicamente vocês vão clicar aqui e vão abrir, ó, vou até abrir na janela anônima para mostrar para vocês como é que vai ficar. E vocês vão olhar aqui qual que é o peso de cada uma das disciplinas, e com esse peso vocês vão conseguir aí sim, aqui ó, vão conseguir aí sim fazer o que vocês precisam fazer em termos de dividir as matérias. E aí eu já vou saber quantas horas eu vou estudar para cada matéria. Beleza, já estou com minha semana dividida, já sei quantas horas eu vou estudar. E aí a gente vai para o último ponto, que para mim é o mais importante de todos, que é o como você vai estudar essas matérias. E aí vamos lá. A lógica que eu acredito é muito pautada em números, tá? Eu acredito que muitas pessoas seguem métodos que são baseados em eu acho, a pessoa falou que é bom, não sei quem passou e disse que estudou desse jeito. Eu nunca gostei muito disso. Eu sempre preferi coisas mais palpáveis. E é por isso que eu criei uma plataforma aqui na FATEC pra gente, que eu vou, inclusive, vai estar gratuito para todo mundo que quiser usar. A única coisa é que vocês vão ter que preencher um formulário para conseguir usar, e aí eu vou ter que criar o acesso de vocês. Aí talvez demore um pouquinho, mas não vai demorar tanto, deve ser menos de um dia eu já consigo criar seus acessos. Mas é essa plataforma aqui, ó, que é a plataforma que eu tô até usando em vídeos. Inicialmente eu ia fazer ela 100% paga, mas eu não gostei da ideia. Eu falei, vou mudar ela, vou deixar essa parte que eu já criei gratuita pra galera conseguir usar. E é essa plataforma aqui, que ela mostra, entre outras coisas, quantos dias de ofensiva você tá, quantos dias você respondeu questões seguidas. Já vou mostrar onde ele puxa essa informação. Qual o seu recorde de ofensiva? Meu recorde é 54 dias. Quantas questões você resolveu, seu número de acertos, seu número de erros. E aí ele vai mostrar o número de questões que você resolveu por mês, a porcentagem de acerto que você teve em questões, e vai mostrar qual a porcentagem por matéria aqui, tá vendo? Ó, eu tenho história 100%, acertei 100% das questões de história até hoje, nunca errei história, olha que maravilha. Multidisciplinar 96, geografia 92, dá pra ver que minha química é horripilante, tá aqui super mal. E você consegue, por exemplo, clicando aqui em cima de química, ele filtra pra mim e mostra que eu resolvi 12 questões de química, acertei 8, errei 4. Então você consegue ter uma informação muito mais detalhada dos seus estudos, beleza? Aqui tem os filtros para você olhar por matéria, quero ver só física. Ele vai mostrar para você as questões de física, enfim. Beleza. Com isso em mãos, você consegue vir aqui no menuzinho, vir em análise por questão e olhar o seu resultado por prova também, que é o que eu uso nos vídeos. Eu consigo vir aqui, selecionar a prova de 2023, eu vou ver que, vou pegar até do primeiro semestre de 2023, foi a primeira que eu resolvi. Ó, resolvi 54 questões, acertei 52, errei 2, 96% de taxa de acerto. Beleza? Então eu consigo justamente fazer essas análises. Maravilha? Maravilha. Maravilha, maravilha. Coisa linda. Coisa linda. Beleza, pessoal. E aí, com isso em mãos, você consegue ter essa visão aqui, ó, que é o número de acertos, a porcentagem de acertos que você tem por matéria. E para mim, isso aqui tem que guiar seus estudos. Por quê? Para mim, se você está acertando mais do que 80% dos exercícios de uma matéria, você pode dividir seu tempo mais focado em resolver questões. Porque se você está acertando 80% ou mais, significa que você já conhece muito da matéria. Então você não precisa ficar estudando novos conteúdos. Cara, você está acertando 80%, 90%, segue resolvendo muita questão para você ficar afiado para na hora da prova você conseguir resolver questões. Agora, por exemplo, eu aqui em Química, que estou em 67%. Quando você está abaixo de 80%, aí você tem que começar a estudar o conteúdo. Você ir atrás de matérias, de vídeos, de aulas, gastar mais tempo com isso. Porque aí você vai precisar de um... Quando você está acertando menos de 80%, é porque você ainda não conhece o conteúdo, você está aprendendo o conteúdo. E se você está aprendendo, você precisa de vídeo e aulas para você se desenvolver. Beleza? Beleza. E como é que vocês vão ter esses números para vocês? Que é o primeiro passo que eu falo. O primeiro passo, você tem que fazer uma avaliação inicial. Vocês vão preencher o formulário aqui, gratuitamente, para ter acesso à plataforma. Vocês vão ter acesso à plataforma. Entrando na plataforma, vocês vão clicar aqui na home, vão vir em simulados, e aí vocês vão escolher um ano. Qualquer um desses anos. Por enquanto só tem esses anos, a gente está colocando mais provas da FATEC. Mas você vai escolher um ano. Ah, vou escolher 2023, segundo semestre. Quando você clicar, ele vai abrir um simulado. Você vai clicar aqui em registrar. Você pode selecionar para começar por uma questão, mas se é a primeira vez que você está fazendo, nem precisa selecionar. Clique em próximo. Aliás, tem que clicar aqui para salvar. Clique em próximo. Clicando, ele vai começar a aparecer o simulado para você. E aí você vai resolver a prova inteira da FATEC. Não precisa ser de uma vez. O simulado fica salvo suas perguntas que você respondeu. Eu, por exemplo, se eu colocar C aqui, clicar em próxima... Vim aqui colocar em A, não sei, tá, gente? Estou chutando aqui. Não vou enviar isso aqui, que eu já resolvi isso aqui em vídeo. Mas eu vou selecionando, ó. E aí, fechei. Não vou mais resolver, vou sair, vou resolver depois. Aí eu volto lá, quando eu voltar, ele já vai deixar salvo para mim o meu andamento, tá bom? Então é importante que vocês tenham claro, ó, o meu já tá C salva, que eu tinha colocado, já vai continuar da onde eu parei, beleza? Então vocês não precisam fazer o simulado todo de uma vez, mas quando vocês resolverem o simulado inteiro, vocês vão ter esses números aqui, ó, no resumo geral de vocês. Depois de 30 minutinhos ele atualiza e você já tem
todo o seu resultado. E aí você vai saber quais matérias você tem dificuldade, quais matérias você tem facilidade, e a partir disso, você vai guiar seus estudos. E aí você vai saber, cara, eu tô com dificuldade em tal matéria. Nessa matéria que você acertou menos de 80%, você vai focar 80% do seu tempo em conteúdo e 20% em questões. Se você acertou menos de 80%, você vai focar em conteúdo. Se você acertou mais de 80%, você vai focar 80% do seu tempo em questões e 20% em conteúdo. Ou seja, o simulado serve para você saber se seu estudo vai ser com mais questões ou com mais conteúdo, beleza? As duas linhas você vai ter questões e conteúdos. A questão é a divisão de tempo. Aqui, ó, se você acertou mais de 80%, você tem, por exemplo, 10 horas para estudar aquela matéria. Você vai gastar 8 com questões e 2 com conteúdo, se você acertou mais de 80%. Agora, se você acertou menos de 80% e tem as mesmas 10 horas, você vai gastar 2 horas com questões e 8 com conteúdo. Beleza? Esse simulado serve para você direcionar o seu estudo. Ah, Léo, esse 80% de onde você tirou? É um número aproximado que eu criei. Você pode testar com números menores, você pode criar a sua lógica, mas sempre se paute pelos números, pelo resultado, porque seu estudo, no fim, é para acertar questões. Então não adianta você ficar, nossa, estou muito empolgado, estou estudando vários dias, vi vários conteúdos, vi vários resumos, fiz vários mapas mentais. Não importa nada disso se você não estiver acertando questão. Por isso que seu estudo, todos os dias tem que ter questão. Mais ou menos proporção, vai depender se você está bem ou mal nos estudos, em termos de número de acertos, mas sempre tem que ter questão. Beleza? Beleza. Léo, como é que eu estudo através de questões? Tem um vídeo meu aqui, esse vídeo aqui, como passar na prova da FATEC, que eu fiz no ano passado, que eu explico mais no detalhe a lógica de estudo através de questões. Recomendo que vocês olhem. Para quem vai estudar o estudo tradicional, o que é o estudo tradicional? Os 20% de conteúdo ou os 80% de conteúdo. O estudo através tradicional, você vai fazer de uma forma bem simples. Você vai vir também aqui no manual do candidato, esse aqui é o anexo 3, se eu não estou enganado. O anexo 3, esse mesmo. Ele mostra qual que é o conteúdo de cada matéria. Biologia, os seres vivos, não sei o quê. Aí vai ter aqui para baixo física, quais são os conteúdos. Vai ter aqui para baixo, cadê? Química, quais são os conteúdos. Então você vai ter conteúdo para cada uma das matérias. Como você vai fazer? Você vai pegar um conteúdo qualquer. Aqui, vou estudar biologia hoje, beleza. Você vai pegar cadeia e teia alimentar. Vai ou jogar no YouTube, ou ver uma aula de cursinho, se você pagar algum cursinho. Se você quer uma recomendação de cursinho gratuito, tem o Cultive. Esse Cultive com K é um cursinho gratuito. Pode ir no cursinho de Enem. Você vai no cursinho de Enem, procura biologia aqui. Biologia, cadê biologia? Biologia. Tá maximizado aqui, matemática. Tava dando uma olhada. Biologia. Aí você vai procurar esse conteúdo aqui que eu tava falando, de teia vegetal. Deixa eu ver se tem aqui. E você assiste a aula deles. Beleza? E aí você vai ter estudado aquele conteúdo. Você vai fazer isso para todos os conteúdos que tem no manual. O estudo seu vai ser focado nesses conteúdos. Então você vai estudando através desses conteúdos e você vai aprimorando seus conhecimentos. Depois estudei um pouco dos conteúdos, vou lá, faço questões, usando o simulado aqui, pode fazer quantos simulados você quiser. E aí você vai praticando e vai melhorando seus números. Quando você for estudando, eu vou estudando química. Aí eu vou começar a acertar mais questões de química. E aí eu vou conseguir ver meu número de 67% subir para 80%. Aí eu posso parar de ficar focando tanto em conteúdo e comece para questões. Beleza? Beleza. Aí você consegue controlar aqui o período, ver num período de tempo quantas questões se resolveu e tal, justamente para você fazer essa análise mais no detalhe. Beleza, pessoal? A lógica que eu queria passar para vocês era muito disso, ó. Foi 23 minutos, rapidinho, coisa rápida. Pensei que ia demorar mais, pensei que ia ser mais prolixo. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês qual que é a lógica aqui. Uma vez que você seguir todos esses passos, você vai ter uma estrutura de estudo. Então você vai saber quando você tem que estudar em cada um dos momentos, o que você tem que estudar, e mais do que isso, você vai, através dos simulados e da plataforma, saber como seus estudos estão andando. E aí, semanalmente, você vai analisar seus resultados, ver o que você está bom, o que você está mal, vai adaptar seu número de horas. Então, na primeira semana eu coloquei essa minha dificuldade. Na segunda semana, cara, eu melhorei muito agora. Estou com mais dificuldade em matemática. Vou mudar aqui, ó. Vou colocar mais dificuldade em matemática. E aí, automaticamente, matemática dificuldade 2, ele já vai dar mais horas para matemática. Eu já estou com 3 horas e 4 para matemática. Então, você consegue, através disso, ir adaptando seus estudos. E se você não quiser estudar uma matéria, por exemplo, multidisciplinar, que não é muito difícil estudar, né? Não tem um conteúdo. Eu zero aqui, ele já calcula o restante. Não, essa semana eu não vou estudar química, por qualquer motivo que seja. Não vou estudar, ele já divide para as outras matérias igualmente. Beleza? Então você consegue ter acesso a uma lógica de estudo simples que se adapta à sua realidade e você consegue ir adaptando ela no seu dia a dia. Beleza? Essa é a forma que eu acredito que é mais eficiente para você estudar para a FATEC. E eu acredito que muito do seu estudo tem que ser pautado em números.
Por isso que a plataforma da FATEC é tão importante. Quem tiver interesse na plataforma, ela é gratuita, esse acesso aqui que eu estou mostrando para vocês. Basta vocês preencher o link que tem aqui nos comentários para ter acesso à plataforma. A gente vai criar o acesso para vocês, vai mandar por e-mail, WhatsApp e tal, e vocês vão conseguir ter acesso a esses conteúdos, a sua plataforma, né? Aqui são meus números, mas vai ter os seus números e você vai conseguir acessar ela e ter acesso pelo celular, pelo computador e conseguir acompanhar seus estudos, tá? Importante, os simulados aqui também funcionam no celular. Então você pode estar lá no celular, tô de boa no busão, quero fazer um simulado. Você vem aqui, vou lá, simulado, deixa eu ver, 2022, fazendo a prova mais antiga. Você vem aqui, quero começar da questão 30 e pouco, aqui, 35, próxima. Vou resolver só uma questãozinha rápida aqui. Você lê, acho que é tal. Clica aqui em encerrar, finaliza o simulado e pronto. Depois de uns minutinhos, esse resultado já vai lá para o seu relatório, tá bom? Então você vai tendo um acompanhamento em tempo real de todos os seus estudos, tanto de uma visão geral aqui, quanto numa visão mais detalhada, vindo aqui na análise por questão e olhando questão a questão, qual que você acertou, qual que você errou, selecionando prova, selecionando matéria. Putz, quero ver tudo de física que eu já resolvi na história aqui, ó. Tudo de física foi isso. A única que eu errei foi essa aqui, ó. 47 da prova de 2023 do segundo semestre. Caraca, deixa eu ver que questão é essa. Vou lá, venho simulado, 2023, segundo semestre. Seleciono a questão 43, né? Que foi a que eu falei que eu errei. 43 está aqui. E aí, esperando carregar, ele vai... Essa aqui mesmo, a 43? Eu comi bola. Vou falar de uma coisa e olhar do outro. Vamos ver. Foi a 47, na verdade. Vamos voltar. 43, vamos pular aqui, 43, 44, 45, 46, 47. Beleza, a 47, agora sim, ó. Tá aqui essa questão, eu lembro de eu resolvendo ela em vídeo errando, mas aí você consegue revisitar ela também. Então isso aqui serve para você revisar também e depois dos seus estudos ver se você mandou bem ou mal. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Não esqueçam de comentar, se inscrever, compartilhar e deixar dicas de estudos aqui e deixar qualquer dúvida aqui embaixo, tá bom? Eu tô tentando começar agora com a plataforma da FATEC. É uma coisa que eu acredito bastante que vai ajudar a galera a se desenvolver nos estudos. Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de beber água, manter hidratado, tá? Importante frisar. Só passa na FATEC quem tá hidratado e deixar as dúvidas aqui nos comentários, beleza? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Abraço!